No dia 26 de fevereiro, a jovem de 17 anos, Vitória Regina, desapareceu em Cajamar, aqui no interior de São Paulo, enquanto voltava do trabalho. O seu corpo foi encontrado no dia 5 de março, em estado já de decomposição e com marcas de violência extrema. Esse caso vem gerando comoção nacional, as investigações estão até desencontradas, há muitas questões ainda a serem resolvidas. E esse caso me lembrou não só de outros casos que aconteceram e acontecem no Brasil, mas também nos lembrou de algo mais fundamental a ser analisado em casos como esse. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. O caso da garota Vitória Regina tomou todos os jornais, tomou todos os noticiários e vem sendo investigado pela polícia com envolvimento de ex-namorado, de ficante, aí o pai já foi, de certo modo, ali colocado num erro, a meu ver, e não só a meu ver, mas de outros analistas, como uma pessoa que também podia ser suspeita de algum envolvimento, e aí história vai, história volta, desencontro, desinformação, ou seja, um caso que me parece ainda um pouco distante de ser solucionado. E eu fiquei refletindo sobre ele esses dias, enquanto sabia da história, enquanto acompanhava o noticiário, e eu me lembrei, assim, de outros casos que aconteceram no Brasil, casos de violência extrema, e eu também fui remetido à nossa história, a outros casos ainda mais antigos de violência no Brasil, e que nos fazem pensar, ou que me fizeram pensar, e talvez faça você também que me assiste pensar, em como esse clima, essa cultura de violência está tão entranhada no nosso país. Nós somos, de fato, um país muito violento. Nós temos aqui em torno de 45 mil assassinatos por ano. É uma coisa escabrosa, é um dado assustador. E nós não deveríamos ter, de modo algum, normalizado essa situação. E, ao meu ver, parece que nós normalizamos. Parece que a gente, nós nos comovemos e tudo, a gente fica indignado, mas daqui a pouco todo mundo já se esqueceu, e aí já vem um outro caso, e aí já vem um outro perfil violento aparecendo, já vem uma outra pessoa que fica famosa por ter cometido atos de violência extrema, e nós assim fomos normalizando e adequando a nossa vida a esses casos de violência. Isso está errado, mas isso talvez tenha algum histórico. O fato é que quando nós dizemos que somos um país violento, e que o Brasil é um país violento, e que a população brasileira é não só violenta, mas é acostumada à violência, nós não podemos cair no erro determinista, dizer que nós somos violentos porque há algo genético em nós, algo que é passado de pai para filho e que nos torna violentos. Mas o fato é que nós temos aqui uma cultura que não só se acostumou à violência, mas que também vem perpetuando atos de violência que são assustadores, como esse caso da jovem Vitória Regina. Mas todo esse traço violento de nós brasileiros, eles podem ser, digamos assim, resgatados da nossa história. E não exatamente por uma cultura que seja intrínseca, mas por algo que eu venho chamando, e que não só eu, mas muitos pensadores chamam de imaginação moral. Que esse dado da violência da cultura brasileira é algo que formou o nosso imaginário ao longo dos séculos por vários fatores, que eu queria agora elencar alguns deles para ver se você que me assiste concorda comigo. Mas antes de continuar, eu queria pedir que você se inscrevesse no Valete Plus. Aqui na tela há um QR Code em algum lugar aqui que você pode apontar aí a câmera do seu celular, entrar lá e se inscrever. Você vai conhecer um mundo inteirinho de coisas interessantes, de coisas relevantes, assuntos de cultura, de política, de história. Você tem relatórios, você tem dossiês de política, você tem podcasts em áudio e vídeo, inclusive uma área exclusivíssima minha lá, onde eu tenho produzido pequenos podcasts de áudio com assuntos exclusivos lá, exclusivíssimos, porque não tem em lugar nenhum. Então você encontra áreas exclusivas lá de vários influenciadores, você tem muitos conteúdos lá de história, de política e também análise, análise filosófica, análise política, tem muita coisa, é muito conteúdo por um preço irrisório. Você vai pagar R$1 por dia, você vai pagar R$30 por mês para você ter um conteúdo que, se você entrar agora, em um ano, você não vai ter dado conta de tudo. E melhor ainda, se você entrar lá hoje, você vai encontrar lá muitos conteúdos gratuitos para você fazer lá uma degustação do Valete Plus e poder conhecer um pouco dos conteúdos, conhecer um pouco do que é produzido ali
e também você encontrar lá motivos, né, ou mais motivos para você se inscrever. Mas não só. Você se inscrevendo hoje no Valete Plus, você ganha, olha aqui, uma revista Valete. A revista Valete, na verdade, é a origem do Valete Plus, né? O Valete Plus nasce da revista Valete. Essa aqui é a edição em que a gente fala do Brasil, né? Porque o brasileiro deu errado, né? Então é uma edição que tem uma capa aqui divertida, né? Que a gente fala de temas muito sérios e muito graves, né? Que fazem o Brasil ser esse país em que a gente, ao mesmo tempo, ama e, ao mesmo tempo, acha meio bizarro o que a gente faz aqui, as coisas que passam aqui no nosso país. Então, entrando no Valete Plus hoje, você ganha essa revista Valete aqui, não especificamente essa, mas uma aqui, que vai ser da nossa escolha, mas que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá? Essa revista tem o preço de capa de R$70. Você vai levá-la gratuitamente se inscrevendo no Valete Plus hoje. Então, vem que vem. O primeiro dado dessa violência, ou dessa cultura de violência que eu quero trazer aqui para você, vem de um dado longínquo, vem de um relato de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi um navegador, né, um aventureiro, que veio parar aqui no Brasil em 1501 e ele fez várias viagens, né, de expedições e tudo, e de aventuras, e fez vários relatos dessas viagens que foram publicadas em livro. E num desses relatos que o Américo Vespúcio faz, ele faz um relato que é muito pitoresco, que inclusive depois foi retratado numa gravura, que daqui a pouco nós vamos mostrar aqui na tela para vocês, mas antes eu queria ler o relato do Américo Vespúcio para você entender do que eu estou dizendo. Abre aspas aqui para Américo Vespúcio e sua obra 4 Navegações de Américo Vespúcio, publicada em 1507. No 7º dia, dirigindo-nos outra vez à terra firme, percebemos que aquela gente trouxera consigo as mulheres. Assim que chegamos, logo enviaram muitas esposas para falar conosco, embora não estivessem inteiramente seguras a nosso respeito. Percebendo-o, concordamos em enviar até elas um de nossos jovens, que era valente e ágil, e para torná-las menos temerosas, entramos nos navios. Assim que desembarcou, misturou-se entre elas, que circundando tocavam-no e apalpavam-no, maravilhadas por ele. Eis que do monte vem uma mulher, portando uma grande estaca, aproxima-se do jovem e pelas costas deu-lhe tamanho golpe com a estaca, que imediatamente ele caiu morto ao chão. Num instante, outras mulheres o pegaram pelos pés e arrastaram-no ao monte. Os homens que ali estavam, descendo à praia com arcos e flechas, puseram-se a disparar e infligiram tal terror em nossa gente. Os batéis em que estavam resvalaram na areia ao navegar, não podendo fugir com rapidez, que ninguém então se lembrou de pegar em armas, de modo que muitas flechas eles dispararam até que desferimos 4 tiros de bombarda sem atingir ninguém. Ao ouvir o estrondo, todos em fuga correram de volta ao monte, onde estavam as mulheres, a esquartejar o jovem que haviam matado, enquanto nós olhávamos em vão, mas não era em vão que nos mostravam os pedaços que, assando num grande fogo que tinham aceso, depois comiam. Também os homens, fazendo-nos sinais semelhantes, davam a entender que haviam matado e assim comido outros 2 cristãos nossos. E exatamente por isso, acreditamos que falavam a verdade. Esse ultraje ofendeu-nos a fundo, pois vimos com nossos próprios olhos a profanação com que trataram o morto. Fecha aspas. É uma história escabrosa, né? Então, quer dizer, o Américo Vespúcio chegou aqui na costa brasileira com os tripulantes lá da sua embarcação, e aí viram uma série de indígenas ali e fizeram descer um jovem, né? Um jovem que era valente, ágil e tal. E esse jovem então chegou perto das indígenas e uma veio por trás dele, bateu nele com uma estaca e ele caiu, né, morto. E ele foi então assado, esquartejado e assado. Bom, o Américo Vespúcio conta-se que ele era dado a fantasias e tal, mas enfim. A história de canibalismo, né, e de antropofagia de tribos que viviam aqui no território brasileiro, né, ou que se tornaria o Brasil depois com a chegada dos portugueses, são histórias conhecidas também. Então tem lá o Hans Staden, por exemplo, que fala sobre isso no seu relato sobre a viagem que ele fez ao Brasil. Tem outros relatos, outras gravuras. Então essas histórias são conhecidas. E os tupinambás, especialmente, eram conhecidos por serem índios ou indígenas antropófagos. Então, quer dizer, não são meramente relatos fantasiosos, mas há muitos outros relatos que falam desse tipo de violência que era cometida aqui, não só por questões rituais, mas também por vingança. Então,
nos remetendo lá ao comecinho daquilo que viria a se tornar o nosso país, o Brasil, nós já temos então uma população aqui que tinha lá entre os seus rituais e entre os seus ritos de vingança, atos de violência extrema. Agora, se dermos um salto histórico de séculos e séculos e caímos no dia 30 de junho de 2013, num campo de futebol do Maranhão, nós encontramos uma história que, se não é parecida, é tão pitoresca quanto. Um juiz de futebol, no meio de um jogo de várzea, após brigar lá com um dos jogadores, ele esfaqueou um jogador e esse mesmo juiz, ele foi também esquartejado em campo e a sua cabeça foi pendurada numa estaca e retirada por sua tia. Isso é absolutamente bizarro, mas aconteceu. E se nós dermos um outro salto histórico, dessa vez não de séculos, mas de décadas, e caímos aqui no dia 1º de fevereiro de 2025, nas ruas de Recife, onde um homem lá, de uma torcida organizada, foi violentado por outros homens no meio da rua por conta de briga de torcidas de time de futebol. Mais um caso bizarro. Então nós pensamos assim, meu Deus, o que acontece com o brasileiro que ele é dado a esse tipo de violência? Há tantos e tantos séculos, o nosso imaginário foi sendo formado e alimentado por casos, não só por casos de violência, obviamente, mas também por histórias de violência. Então veja, desde os casos que eu contei lá, do Américo Vespucci e também do Hans Staden e de outros casos que eram relatados por esses viajantes e obviamente essas histórias circulavam e criavam nas pessoas esse imaginário de violência, tudo o que aconteceu durante os quase 350 anos de escravidão no Brasil, toda a violência que os povos africanos que foram escravizados e depois aqueles que nasceram aqui já como escravos e toda a violência que sofreram, tudo aquilo que as pessoas que são os mais pobres sofrem, toda aquela violência que está instaurada nas periferias, toda a violência que os mandantes distribuem à população de maneira geral por meio da sua negligência, por meio da sua completa incapacidade de perceber a necessidade do outro, das pessoas que mais necessitam, daqueles que são os seus governados. Tudo isso nos faz pensar que nós temos um imaginário de violência que é absurdo e que existem meios de mudar isso e que a gente precisa começar a pensar em como mudar. Claro, eu como professor vou sempre fazer a apologia da educação. Eu sempre vou dizer que a melhor maneira de nós mudarmos qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de mentalidade, qualquer tipo de imaginação é através da cultura e da educação. É através de você imprimir nas pessoas, de você ensinar às pessoas comportamentos melhores, uma imaginação melhor, uma visão de mundo melhor. O que nós temos, na verdade, é um imaginário violento. Por quê? Porque a nossa história, ela é toda formada não só por violência, porque a violência faz parte da história humana de maneira geral, mas de uma normalização da violência e de uma falta de endereçamento dessa violência para um lugar de repulsa absoluta. E nós fomos normalizando a questão da violência em nosso país, e isso nos traz a esse caso mais recente, que é o caso dessa jovem que morreu de maneira tão brutal e que, para que outros casos como esse não aconteçam, é preciso que nós começamos a fazer alguma coisa. E tomar consciência dessa normalização é o primeiro passo. Então deixa aqui o seu comentário se você concorda, se você discorda, se você compreende que isso é mesmo uma necessidade, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.